Eu mergulharei em ti, Jesus, e eu mergulharei em ti, não me afastarei do teu amor. Jesus, eu mergulharei, diga isso em ti, não me afastarei do teu amor. Leva-me ao secreto, aonde eu me escondo. Aleluia. Aplaude Jesus. Fala comigo assim: Deus está enviando coisas novas. Quantos acreditam nisso? Pode sentar. Eu quero trazer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu sei que você vai ser abençoado. Fala assim comigo assim: o poder das palavras. Fala de novo. Amém? Estão prontos para receber? Então fica bem ligado aí para você entender o que Deus ele está fazendo, o que Ele quer fazer através da nossa vida. Nós vamos iniciar lendo o texto da Bíblia de Tiago. Tiago capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos nesse livro, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 10. Tiago capítulo 3, do versículo 2 até o 10. Já está aí, vamos fazer a leitura até o 10. Vamos? Pronto? Todos? Todos professarem muitas vezes. Se alguém não começar a falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de falar do seu rosto. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os amigos, embora sejam tão grandes e benignos, fortes e são dirigidos por pequenos e pequenos, conforme a vontade do Criador. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se autoriza grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fartura. Assim
Fala assim comigo: Jesus, tem misericórdia de mim. Amém? Eu quero pedir para você toda a atenção agora, para você poder receber essa palavra aí no seu coração. Amém? Todos fiquem muito ligados aí, para a glória de Deus. Bom, vamos lá, estão prontos? Estão retirando as crianças ali, os adultos, vamos se posicionando aí. Glória a Deus. Amém. Olha para mim aqui, presta atenção. Amados, nós falamos tantas coisas, tantas palavras durante os dias, muitas palavras. Algumas a gente pensa, outras a gente não pensa, outras a gente fala por causa de certas coisas que estão no nosso coração, e outros a gente fala porque alguém conduziu de alguma forma, a gente acaba falando. Mas de uma forma ou outra, nós sempre falamos palavras. E muitas vezes nós falamos coisas que até, posso dizer assim, a gente se arrepende. E a gente às vezes fala assim: eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter falado aquilo. Muitas vezes nós vivemos e passamos por essa situação, ficamos até bravos por causa de coisas que a gente acaba falando. Por que isso acaba acontecendo? Porque nós já temos esse impulso de muitas vezes falar algo que passa na nossa cabeça. E quanta coisa passa na mente da gente? Coisas boas, coisas ruins. Só que o maior problema não é o que passa na nossa cabeça, porque se passa e a gente repreende isso, amém. Mas o problema é quando passa certas coisas na nossa mente e a gente fala. Isso é o maior problema que existe. Por quê? Pois a Bíblia mesmo ela fala que há poder naquilo que a gente fala, há poder nas nossas palavras, é o poder que transforma, que cura, que mata, que gera vida ou destrói vida, que planta uma semente para o futuro ou mata uma semente que tinha tudo para crescer. Aquilo que a gente fala tem esse poder de trazer essa grande destruição. O que a gente fala tem poder, como diz a palavra aí, de abençoar alguém e ao mesmo tempo amaldiçoar alguém. Aí ele começa a dar alguns exemplos, como nós acabamos de ler. Ele fala sobre um navio que é imenso, que é grande, mas ele todo é controlado, sabe, por um leme que comanda ali, pequeníssimo, e consegue levar ele para qualquer lugar, para qualquer lugar. É como um carro, por exemplo, que você está nele e apenas um volante controla a direção dele. Aí a gente percebe o poder que tem o volante. Se você perde o controle, você mata alguém, você destrói alguém, você pode acabar com uma família inteira por causa disso, por causa de um controle apenas que você perdeu. Deus ele faz essa comparação mostrando para nós o perigo que nós corremos quando nós acabamos falando coisas que podem amaldiçoar, que podem destruir alguém, que podem destruir a gente mesmo. Então Deus ele começa a nos alertar exatamente sobre isso. E ele diz assim ainda, não é? A grande dificuldade que a gente tem para controlar a nossa língua. A grande dificuldade que nós temos para controlar a nossa língua. Muitas vezes nós abençoamos alguém, muitas vezes nós amaldiçoamos alguém. Muitas vezes nós falamos uma palavra positiva e depois a gente fala outra palavra negativa.
Uma hora a gente fala que acredita ou que a gente vai alcançar, tem hora que a gente fala, eu acho que não vou conseguir. Tudo isso, gente, são coisas que vão marcando a nossa vida. E a gente vai vivendo de acordo com aquilo que a gente vai falando. Aqui diz assim, usamos tantas vezes para agradecer a Deus, como também para xingar, para reclamar. Muitas vezes nós usamos a nossa língua para isso. Fala misericórdia. E a grande realidade que se nós não usarmos as palavras para mudar situações, as coisas não mudam. A vida, ela não vai mudar simplesmente por mudar, ela vai mudar porque Deus já deu o poder de criação através da palavra. Diga amém. E o próprio Deus, a gente conhece, você conhece a Bíblia, você sabe que Deus, Ele quando criou algo sólido como a terra, como todas as coisas, como a matéria, Ele não construiu essas coisas da própria matéria. Deus não construiu a terra da terra. Deus não construiu a água da água. Mas Deus construiu do quê? Do que Ele construiu? Da palavra. A partir do momento que Ele começou a falar, começou a criar. Diga amém. A criar. E Ele cria de algo que não existe. Não existia água, não existia terra, não existia animais, não existia plantação nenhuma. Mas da palavra, Ele fez com que tudo começasse a existir. Porque Ele começou a falar. E as coisas começaram a acontecer. Diga amém. Levanta a sua mão um pouquinho. Eu quero que você peça a Deus que ajude você a falar, a controlar a sua língua. Peça mesmo aí, gente, não fica olhando para o céu não. Peça aí, você precisa controlar essa danada aí que está na sua boca aí, não precisa controlar ela. Então, peça a Deus e fala, Senhor, que eu consiga controlar minha língua, eu consiga controlar, porque ela é tentada muitas vezes a falar, a colocar para fora aquilo que nós estamos vendo ou passando, e a gente tem que tomar muito cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Agora fala para o seu irmão aí, toma cuidado, porque tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Segundo alguns filmes que a gente vê, quando uma pessoa é presa, não é? Lá ele já fala logo, né? O que a pessoa falar vai ser usado contra ela. E tem uns que ele fala, eu só falo diante do meu advogado, porque o advogado vai lá e vai dizer para ele o que ele tem que falar, porque se ele falar algo que está fora, ele pode se prejudicar e ser lançado contra ele mesmo. Isso não é uma coisa que o homem criou, isso é uma coisa que o próprio Deus criou. Então o que a gente fala pode ser usado contra a gente mesmo. Estão entendendo isso? Satanás, ele não tem o poder de saber o que a gente pensa. Só Deus que tem esse poder. Mas Satanás tem o poder de usar aquilo que a gente fala. Amém? Ele tem esse poder e ele espera e fica o tempo todo te ouvindo, te observando. A Bíblia diz
assim que ele anda ao nosso derredor. Ele não pode chegar e encostar na gente, mas ele anda ao derredor. Ele não pode encostar. Mas quando você fala algo que para ele é uma forma dele aproveitar para te derrubar, ele consegue entrar em você através daquilo que você fala. Porque o que você falou saiu de algum lugar. Então sai e volta. Ele pega o mesmo caminho para lançar contra a sua vida. Palavras não se apagam. Elas vão ficar sempre na existência. Elas não se apagam. É tanto que a Bíblia diz assim que é um memorial diante de Deus de todos nós. E principalmente do que nós falamos. Tudo. Amém? Tudo. Quando você se arrepende de todo o seu coração, Deus vai lá e apaga isso. Mas quando não há arrependimento, isso continua vivo. Continua existindo. E todas as vezes Satanás vai pegar para usar contra você. A gente percebe, por exemplo, Jesus, ele fazendo milagres, e há muitas situações, não é, que ele chegou a passar, enfrentar. Por exemplo, um homem cego. Jesus se aproxima daquele homem cego. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus faz uma pergunta para ele. Qual a pergunta? O que você quer? Diga amém. O que você quer? Por que Jesus faz essa pergunta, se Jesus sabia que ele era cego? Porque Jesus precisava ouvir ele falar. Ele tinha que falar para que as coisas acontecessem na vida dele. Vocês estão entendendo ou não? Ele tinha que falar. Ele tinha que pronunciar. E quando ele fala, então ele recebe a cura. Por exemplo, Zaqueu subiu lá em cima. E queria Jesus viu ele. E ele teve que pronunciar. Ele teve que falar com Jesus, para que Jesus se manifestasse na vida dele. Então, o que a gente fala, Deus espera a gente falar. Diga amém. Mas falar o quê? Falar aquilo que ele deixou escrito na sua palavra, para a gente não cair. Não é? Olha só. Romanos capítulo 14, versículo 11. Vamos ler aí o que está escrito aí. Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. O que está escrito aí? Porque está escrito, porque mesmo o joelho do Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Amém? Você repara nessa passagem, presta atenção, você repara nessa passagem, que ele não está dizendo assim, olha, todo mundo irá saber que eu sou Deus. Todo mundo irá conhecer que eu sou Deus. Mas ele está dizendo que toda língua fará o quê? Confessará. Ela vai ter que falar que ele é Deus. A língua tem que falar, tem que sair. Porque é isso que gera vida. Sabe? A pessoa naquele dia, ela vai se ajoelhar diante de Jesus, diante de Deus. E quando ela se ajoelhar diante de Deus, não vai adiantar ela balançar a cabeça assim como eu concordo. Não vai adiantar ela chorar como se ela estivesse concordando. Ela vai ter que falar. Porque foi assim que Deus criou todas as coisas, falando. Diga amém. Está recebendo isso aí não? Ou não? Fala assim, as palavras de Deus são poderosas. E quando eu falo, elas têm poder para realizar, para gerar vida. Vamos falar de novo? Guardou ou não?
Tem alguém desligado aí que nem sabe o que eu falei aqui, ó. Presta atenção aí, ó. O que foi dito? A palavra de Deus. Vamos colocar, é poderosa. Fala de novo, a palavra de Deus é poderosa. E quando eu confesso, eu falo, ela faz milagre. Cria. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu posso sentir o Espírito Santo aqui, mas eu tenho que falar que Ele está aqui, porque isso vai mudar. Quando eu falo, eu passo a trazer à existência o que não existe. Ah, mas isso não é a fé? Isso não é a fé? Só que se você não tiver fé, você não fala. E se você tiver fé e não falar, a sua fé é morta. É como uma fé sem obra é morta. E falar é uma das obras. Você tem que falar, você tem que decretar. Então isso faz a diferença na vida da gente e em qualquer situação. Esse versículo que a gente leu aí, ele é tão interessante porque, por exemplo, imagina a multidão que vai chegar nos céus. Nações, tribos e línguas, milhares e milhares de pessoas vão chegar diante de Deus. E quando chegar lá, Ele não vai simplesmente falar, entra. Eles vão ter que fazer o quê? Se dobrar e confessar e falar. Eles vão ter que falar. Imagina só como deve ter uma organização tremenda lá para ele saber todo mundo que está confessando e falando entre milhões e milhões de pessoas. Todo mundo vai ter que falar. Está escrito ali, ó. Todo joelho se dobrará e toda língua, toda, terá que confessar que Ele é Deus. Todas. Não vai escapar um. Amém? Nenhum. Ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Mas naquele dia ela vai ter que confessar. Amém? Ela não quis confessar aqui, mas antes dela se perder e ir para o inferno, ela vai ter que confessar. Ela vai ir confessando que Ele é Deus. Não vai ter para onde escapar. Então a melhor coisa é a gente confessar aqui, para a gente não ter problema depois. Diga amém. Mateus capítulo 12, 37. Vai prestando atenção aí, para você entender. É bom você até marcar esse versículo para você ler. Mateus 12, 37. Vamos ler o que está escrito aí. Está aí, leiam. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Vamos de novo? Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Estão entendendo aí ou não? O que eu sempre digo, o que eu tenho falado na igreja, ó, presta atenção aqui, Deus, Ele não precisa condenar ninguém. Deus não precisa fazer isso, porque Ele mesmo já deixou. Nós vamos ser absolvidos ou condenados. Pelo quê? Por aquilo que nós falamos. Dá para entender ou não? Deus não condena ninguém. Deus não mata ninguém. Ele simplesmente deixa a palavra e a lei. Se você seguir ela, você é absolvido. Se você não seguir, não tem jeito. Aí ele fala, é simples, você vai chegar diante de Deus, o que você vai falar para Ele, vai te absolver ou vai te condenar. O que você fala vai trazer vida para você ou vai acabar com a sua vida. O que você fala vai trazer um futuro abençoado para você ou um futuro de fracasso para você. E aí entra
aquela palavra que a gente sempre usa na igreja: você planta, você colhe. Não tem outro meio. Nós precisamos entender esse princípio. Glória a Deus por isso, gente. Presta atenção, gente. A maioria aqui já é tudo crente aqui. Tem alguém que não é batizado aqui ainda? Tem ou não? Tem um, duas pessoas. Os demais já são batizados. Mas logo vamos batizar em nome de Jesus. Glória a Deus. O que acontece, gente? O crente, deixa eu falar aqui do crente, né? O crente é aquela pessoa que, quando a gente começa a andar na fé, a gente é aquela pessoa que a gente está muito motivado pela situação que a gente vive. Às vezes a gente passa uma situação difícil, então a situação faz a gente querer uma mudança, não é? Faz a gente querer uma mudança, por causa a gente não aguenta mais a situação. Quando a gente passa a entender o Evangelho, viver na palavra de Deus, viver na presença de Deus, essas dificuldades elas passam, elas vão acabando. Só que a gente muitas vezes deixa de usar a palavra e começar a declarar, a determinar o que nós vamos viver, o que vai acontecer, e a gente começa a ter dificuldade, porque a gente não pronuncia isso, a gente esquece de ficar falando isso. Às vezes a gente tem sonhos, mas nós não pronunciamos isso. E nós vamos vivendo aquela vida dessa maneira, achando que tudo vai acontecer simplesmente por acontecer. Não existe. O mundo não existiu só por existir. O mundo existiu porque Deus falou: haja terra. Os céus, as estrelas, a planta, os animais, tudo não existiu por acaso, simplesmente porque Deus quis e falou: não, Ele falou, tem que acontecer, tem que existir, passe a existir. Então, quando a gente se torna cristão, a gente começa a ter um problema grave, porque a gente já acostuma, está tudo bem, glória a Deus, não tem mais nenhum espírito maligno na sua vida mais, eu creio que não, glória a Deus por isso. Só que aí a gente para de viver essa pronúncia constante, de falando, de pronunciando e declarando. A gente para com isso. E qual é o resultado? A gente não vê acontecer. Porque antes da gente pronunciar, a gente começa a ver os obstáculos. O que Deus ele está mostrando para a gente? Deus, Ele quer que as coisas aconteçam. Ele quer trazer a existência ao que não existe. Diga amém. Tem coisas que você deseja, mas ainda não existe. Sim ou não? Se você ficar esperando acontecer, não vai acontecer. Você tem que ver aquilo que você espera, que você precisa, e começar a profetizar, começar a falar. A gente tem um exemplo do Vale de Ossos Secos. Deus leva o profeta lá e pergunta para ele assim: o que você está vendo? O que ele diz? O que ele fala, gente? Para Deus: o que você está vendo? Ele diz o que? Estou vendo um vale de ossos secos. Deus poderia dar vida àqueles ossos? Poderia ou não? Mas o que Deus queria que acontecesse para ele dar vida? Que ele profetizasse. E Deus diz para ele assim: olha, pode ter vida esses ossos? E ele fala: Senhor, o Senhor é que sabe. Em outras palavras, o Senhor pode tudo. Mas só que Deus fala para ele assim: olha, então abra sua boca e profetiza. E o que Deus manda ele profetizar? Deus manda dizer para ele que haja carne, pele, osso, nervos, que haja, que aconteça, que passe a existir o que não existe. Palavra. Palavra. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos ver Deus fazer aquilo que a gente sonha, que a gente crê que pode acontecer. Profetiza, fala, diga amém. Você consegue crer que Deus
pode trazer salvação para a sua casa. Então você tem que profetizar isso na sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Profetiza sobre eles. Porque Deus vai começar a trazer a existência que não existe por causa da palavra. Tudo pode. O apóstolo ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele está dizendo isso, ele está falando. Ele não está colocando só na mente dele, né? Entendeu? Mas ele está falando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode falar isso aí? Fala isso aí. Todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para você, irmão, assim: as palavras são poderosas. Portanto, leve-as a sério. Amém? Se você percebe que o que você vai falar é bobagem, não fala. Não fala. Sabe aquela hora que vem alguma irritação em você, que dá uma vontade de você falar, e você sabe que você vai falar bobagem, sabe o que você tem que fazer? Cala a sua boca. Amém? Segura. Depois que segurar, depois que segurar a palavra na sua boca, sabe o que você faz? Engole ela. Entendeu? Mas não deixa ela sair, não deixa ela sair para fora, porque ela vai criar, ela vai realizar, ela vai fazer alguma coisa. Satanás fica ali, ele está vendo você irritado, ele fica ali, ele só fica esperando sair uma palavra. Quando sai, se for boa, ele sai fora, porque senão vai derrubar ele. Mas quando ele percebe que é negativo, ele pula em cima e ele segura ela. E ele te prende por causa do que você falou. E quando você vai chegar diante de Deus, você vai pedir: Deus, faça justiça. Mas aí a Bíblia está dizendo o quê? Você vai ser condenado. Como que ele vai absolver você se você fala o que você não deveria falar? Como que Deus vai mudar a situação se você fala o que você não deveria falar? Não tem como isso acontecer. Deus não condena. Nós é que nos condenamos com aquilo que nós falamos. Fala comigo assim: Deus quer trazer a existência o que não existe. Fé, para isso eu tenho. Eu só preciso. O quê? Profetizar. Aí a gente olha no livro de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6. Hebreus 11, 6. Vamos ver o que está escrito aí. Preste atenção aqui, Hebreus 11, 6. Vamos lá. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus por isso. Então a Bíblia aí, ela já está mostrando o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Deus ele faz? Ele coloca a fé dentro de nós. A fé está dentro de você. Fala assim: a fé está dentro de mim. A fé está dentro de mim. Glória a Deus. Porque Deus ele dá oportunidade. Ele quer que todo mundo o agrade. Todo mundo.
Olha para mim aqui, presta atenção. O que eu falei aqui? Deus, ele quer que todos o agradem. E ele sabe que a única forma de agradar é através do quê? Da fé. Então ele colocou fé. E ainda ele diz assim, olha, ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Ok? Estão ligados? Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela vai trazer à existência as coisas? Sim ou não? Sim. Não. O que ela diz? Se você fizer o quê? Ordenar. Se você falar e dizer monte, lança-te no mar. Quem entendeu isso aí? Está uma situação diante de você, e você está falando, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé não vai remover isso, porque ela tem que ter palavra, ela existe quando fala. Então a fé, ela passa a ter vida quando você fala. Enquanto você não fala, está dentro de você. Tem que sair para fora. Enquanto não sair, ela não torna possível, não torna real aquilo que você precisa. Então você tem que falar. A fé já está dentro de você, mas você tem que falar para que ela venha à tona e realize. Então Deus já nos deu fé, porque Ele quer que todos nós venhamos a agradá-lo. A agradá-lo. Diga glória a Deus. Quem está entendendo isso aí? Então a fé que está dentro de nós, ela pode ser pequena, como um grão de mostarda. Mas se você falar, se você disser ao monte, lança-te no mar, ele vai ter que lançar-se no mar. Então há poder naquilo que a gente fala. E nós precisamos profetizar, nós precisamos falar todos os dias. Diga amém. Não é à toa que o povo de Israel, eles tinham uma tradição, como tem ainda, de eles pegar os mandamentos de Deus e escreverem. Eles escrevem, eles pegam e escrevem na parede, escrevem na porta, para todo dia eles lerem aquilo e falarem, porque isso vai trazer vida, isso vai abençoar, isso vai mudar cada dia mais a história deles. Não é porque eles creem em Deus que vai mudar, é porque além da fé, eles falam. É o falar que traz a existência às coisas. Glória a Deus por isso. A tua fé é poderosa, mas ela tem que sair através da palavra que você fala. João capítulo 20. João capítulo 20. Capítulo 20, versículo 29. Versículo 29, diz assim, disse-lhe Jesus, então Jesus lhe diz, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Por que eu trouxe essa palavra aí? Porque veja só, quando você vê e você acha que crê porque você está vendo, isso não é fé. Fé é você crer e você viver isso. Então peraí, se é isso, então se eu creio que existe, então eu falo que existe. Então eu pronuncio que existe, porque isso é fé. Aí ele fala, felizes os que não viram e creram. Eu não estou vendo um milagre, mas eu creio
que Ele existe. E por isso eu falo. Por isso eu falo. Diga amém. Eu tenho que ter isso e receber isso no meu espírito. Tem que estar lá dentro do seu espírito. Você precisa, tem que estar dentro do seu espírito. E você crê que está lá, que existe e que vai vir a realidade. Tudo está dentro de você. O milagre que você precisa, a cura, tudo está dentro de você. Você precisa falar para se tornar real. Diga um amém. Lembra quando Deus criou o homem do pó da terra? O que Deus fez? O homem estava lá, o boneco. O que Deus fez? Deus soprou nele vida. Então o que significa isso? Tudo que ele precisava, Deus soprou dentro dele. Vida. O que o homem precisava para ter vida? Deus soprou tudo dentro dele. O que o homem precisava para ser alegre? Deus soprou tudo dentro dele. Então está tudo dentro dele. Como que vai sair isso e vai passar a existir? Quando ele começar a falar, ele tem que perceber que isso está dentro dele. Diga amém. Amém. É como uma mulher grávida. Quando a mulher está grávida, ela percebe ou não? Percebe? Tá? Começa a perceber. Começa a perceber. Vai tendo sinais, vai aparecendo sinais, algumas coisas começam. E ela fala, então, eu estou grávida. Ela começa a falar o que ela não viu ainda. Mas ela sabe que existe porque ela sente. Ela está sentindo isso. Então, ela, cada dia, ela vai falando. Ela vai falando. Até que chega a hora que vai vir. Levante sua mão para os céus. O que você crê que pode acontecer na sua vida? Isso tem que estar dentro de você. O que você crê? Na área financeira, na área familiar. O que você crê que pode acontecer na sua vida? Nada. Tem gente que está moscando ainda aí. Ó, acorda para a vida, meu filho. Está moscando ainda, está voando ainda. O que você crê? Abre sua boca. Senão nada muda. O que você crê? Você consegue crer que Deus já colocou isso dentro de você? Se você não crê, deixa Ele soprar agora. Deixa Ele soprar a vida dentro de você. Deixa Ele soprar a vida dentro de você. Recebe isso daí? Recebe isso daí? Deixa Ele soprar. Está dentro de você. A vida está dentro de você. A cura está dentro de você. O milagre está dentro de você. O que vai acontecer na sua vida financeira, tudo está dentro de você. Deus coloca dentro de você. Não vai vir do céu, não, já veio.